nessa história. Já. As pessoas já estão surtando. Primeiro, perderam o emprego, quem já tinha problemas psiquiátricos, a situação se agravou. Sim. Isso tudo está interferindo na vida de todo mundo, né? Parece que as pessoas estão tão confinadas, e a gente tem que ficar confinado nesse momento, que está explodindo dentro da gente características, né, Kátia, que antes a gente não percebia, talvez, né? E aí as pessoas estão surtando mesmo. A gente está até com a doutora Tatiana Vilas Boas, que é neurologista, ela está por Skype com a gente, para a gente conseguir entender, até para você tentar se autoanalisar e ver nesse momento onde você se encaixa. Porque eu acho que é normal, vamos perguntar para ela, mas eu acho que é normal. Tem dias que a gente está mais xoxo, tem dia que a gente está irritado. É tão esquisito que a vida da gente está uma incógnita, né, doutora Tatiana? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Agradeço pelo convite. A gente que agradece. Agora, nesse contexto que a gente está vivendo, doutora Tatiana, de pandemia, é normal a gente perceber, vamos falar no dia a dia de cada um, que tem dia que a gente acorda mais angustiado, tem dia que você está triste, e tem dias que as pessoas fazem essas loucuras, que nem esse rapaz no Rio. Olha só esse vídeo, ó. Falou que só sai de lá e quando não tiver Subiu vacina, ele não sai de lá, não. pelado na Quer estátua. vacina? Era um protesto, cara, isso aquele que estava fazendo na cabeça dele. Viu o que ele falou? Complicado, né? Que ele só sai depois que tiver vacina. Então, segundo o que dizem, depende da idade dele, vai ficar até dezembro. Tá lá em cima. Olha isso. Ah, tá tudo de fora, já. Tá peladão. Tirou a roupa, subiu no cavalo, uma praça importante lá no centro do Rio. Agora, doutora Tatiana, tá levando as pessoas a cometerem assim, uns atos absurdos, umas coisas assim sem pé na cabeça, porque esse rapaz não queria aparecer. Eu acho que ele deve estar com algum transtorno, porque não é possível. O que de fato está acontecendo com as pessoas hoje? Bom, eu acho que a gente está vivendo uma situação única e peculiar, existe uma pressão muito grande, existe uma advocação da doença de uma maneira nunca antes vista, porque nas outras pandemias que o mundo sofreu não havia uma comunicação tão efetiva como a gente tem hoje, e essa comunicação ela pode vir para o lado bom ou para o lado ruim. É verdade. Então, assim, essa excessividade de más notícias, essa sensação de morte iminente, de que tudo está muito ruim, de que todas as pessoas morrem, que ninguém se cura. Então, isso gera uma ansiedade ainda maior naquelas pessoas que já eram suscetíveis a uma ansiedade, a transtornos psiquiátricos, a um surto psicótico, enfim, elas estão realmente muito mais suscetíveis a isso. Existe um estudo muito interessante, que é a pirâmide de Maslow, que ela fala que em zonas de conflito, essas pessoas têm menos crises de depressão, menos crises de ansiedade, porque as suas necessidades básicas não estão atendidas. Então, aquela pessoa que está passando fome, que está realmente com dificuldade de acesso à água, à comida, a abrigo, nessa população existe um índice menor de depressão, de ansiedade, de surtos. E na população onde essas necessidades básicas estão atendidas, existe um índice maior. Isso foi comprovado em vários estudos em zonas de guerra, em zonas de realmente de conflito. Quer dizer, o corpo se equilibra para focar na dor maior, né? Então, a dor maior daquela pessoa que não tem alimento é conseguir o alimento para sobreviver. E dos outros que já têm uma condição financeira um pouco mais favorável, a dor maior do corpo seria o quê? Os transtornos psiquiátricos e emocionais, de uma forma geral, né? Mas não quer dizer que a pessoa que não está lá numa classe menos favorecida e que pode não ter esses transtornos no pico como outras pessoas têm, que também não sintam a angústia, a ansiedade no seu dia a dia, né, doutora? Sim, mas apenas elas focam sua energia para a resolução dos problemas mais iminentes, que são os problemas que você pode resolver, como procurar um abrigo, procurar água, procurar comida, são coisas que são mais urgentes, que urgem mais. Não significa que elas não tenham necessidades emocionais também. Agora, a gente vê, né, Alex, as pessoas, e doutora Tatiana Raff, você de casa, as pessoas também com um limite tão baixo de você se controlar, de você não, de tolerância, de você não voar no outro. As pessoas se engalfinham por nada, né? As pessoas estão brigando com mais, né, espontaneidade, elas se explodem. E tem uma outra coisa paralela. Essas brigas, Kátia, parece que as pessoas que estão em volta, em vez de apartar, têm um certo prazer. Mas vira um frenesi. Vira um frenesi, uma alegria geral, contagiante. Será que tem a ver com isso? A gente está tão preso assim, é isso? Tem a ver, doutora Tatiana? Um limiar de frustração muito baixo, né? Você se frustra e em vez de você lidar com a sua frustração e estar
tentar modificar a tua realidade ou fazer o que você pode fazer em efetivo para melhorar a tua realidade, você realmente se encasula naquela frustração e transforma aquilo em animosidade, em brigas, em atitudes, enfim, que não vão melhorar e que não vão resolver nada, né? Eu acho que a gente tem um autocontrole, um pensamento lógico, uma necessidade de alimentar também a alma com pensamentos positivos, com meditações, rezar, enfim, para cada pessoa funciona de uma maneira, alimentação saudável, exercícios físicos, produções de hormônios endógenos. Existem várias coisas que podem nos ajudar, contato com a natureza, que podem nos ajudar no controle das emoções. Sim. E até aprender através de ajuda também de terceiros, terapia ocupacional. Existem amigos que realmente fazem o dia melhor, porque tem aquela pessoa que traz um pouquinho de bem-estar, um pouquinho de vida, um pouquinho de paz, de luz para o seu dia. E tem aquelas pessoas que só vêm com energia negativa, só vêm, olha, foram tantos mortos, foram tantos isso, foram tantos aquilo, e não tem nada de bom para trazer. Então, assim, a gente se cercar daquelas pessoas que nos alimentam a alma também é muito importante. Agora, você estava me mostrando aquele vídeo daquele rapaz Sim. que perdeu o controle numa situação que ele não queria aceitar o que de fato ia passar, né? Ele teve uma crise de ansiedade, a gente está vendo já a imagem, Kátia, as pessoas correndo atrás dele, um paciente de um Ele fugiu do hospital. Lá no Paraná, o que acontece? Ele estava internado com Covid e ele teve uma crise de ansiedade com medo do quadro dele piorar, ele ter que ser entubado. E aí ele saiu correndo do hospital. Deu um surto, ele saiu correndo, as pessoas tiveram que ir atrás dele e trazer ele de volta para o hospital para ele voltar para dentro. E ele não ia ser entubado, o quadro dele não estava evoluindo para Sim, mas isso. era um medo Ansiedade. da doença piorar e a crise de ansiedade. Levantou da cama, arrancou tudo e foi embora. No meio da rua, olha lá a Gente cena. do céu. E aí o corpo médico lá, Os o corpo enfermeiros clínico pegaram, saiu correndo para pegar. Trouxeram ele de volta para o hospital, medicaram, ele conversou com os familiares, sabe? De uma certa forma, para ele se acalmar, né? Voltar pro eixo. Mas é bem o que a doutora Tatiana estava falando, né, doutora Tatiana? Quer dizer, a pessoa sai daquele... Começa só a ter... E ainda mais quem está internado, Deus me livre. só começa a ver uma situação ali que você fala, e eu? Como será que eu tô? Porque Começa a ouvir os outros falando, né, e de você outros não tem casos. certeza como você de fato está, né? Eu acho que é muito importante frisar que a maior parte das pessoas que estão internadas, que são submetidas a tratamento, inclusive aquelas que às vezes vão para o tubo, elas estão sim tendo uma boa evolução. A maior parte das pessoas que pegam Covid, elas sobrevivem. Existe uma parcela muito grande da população que faleceu, sim, sofremos por isso. É uma situação muito grave? É sim, é uma doença preocupante? É sim, porém, a gente tem que ter confiança que a nossa paz de espírito, ela realmente ajuda no tratamento. A gente realmente entender o nosso caso e ajudar no tratamento. É importante. É verdade. Queria agradecer demais a sua participação, viu, doutora Tatiana? Não colocaram aqui o seu Instagram. Como que eu faço para te seguir? Na verdade, o meu Instagram pessoal, eu tenho o Instagram do hospital, o Hospital São Genaro. Acho que as meninas devem ter dado aí, Hospital São Genaro. A gente ficaria muito feliz de ter todos vocês lá, e a gente advoca assim pela